fazer uma apresentação aqui rápida para que a gente possa ter tempo de aproveitar a presença dos estudantes, para que a gente possa conversar bastante, esclarecer dúvidas. O objetivo aqui hoje é conversar com vocês a respeito da nova configuração da ABPIR. A ABPIR é a Associação Brasil Internacional de Inventores, Cientistas e Empreendedores Inovadores, foi fundada em 2011 e desde então vem realizando diversas atividades. Uma das nossas atividades principais foi o estabelecimento de um escritório latino-americano da IFIA ABPIR na América Latina, que tem como coordenadora a Maria Ângela Bickman, que está presente, realizando um excelente trabalho, e nós representamos a International Federation of Inventors Association, que é a maior entidade de inovação do mundo, está representada em mais de 80 países e tem como missão também estimular não somente inventores, mas cientistas acadêmicos, startups, empreendedores de uma forma geral, a desenvolverem soluções criativas e inovadoras para solucionar os grandes problemas que afligem a humanidade, em todos os setores, na saúde, educação, saneamento básico. Inclusive, é um tema que eu vou usar aqui como exemplo. Vou aqui começar, conforme eu falei, eu fiz uma adequação da apresentação, já que a Maria Ângela me disse que teríamos uma audiência de estudantes. Como vocês estão fazendo ensino técnico, eu vou compartilhar com vocês uma história que eu sou fã número 1, que é de uma inventora americana chamada Abigail Fleck, na verdade, conhecida como Abby, e ela, aos 8 anos de idade, essa foto aqui do canto inferior direito, ela aos 8 anos, ela teve um insight que se transformou num grande negócio. Como é que foi a história, basicamente? Os americanos, como vocês sabem, têm o hábito diário de ter o seu breakfast, o seu café da manhã, composto por ovos mexidos e bacon. E como é que eles preparam esse bacon? Eles compram um bacon congelado, colocam esse bacon sobre um prato forrado aí com toalhas de papel e levam ao micro-ondas. O que ela observou? Ela observou que, à medida que a gordura derretia, por mais que fosse absorvida parcialmente por esse papel toalha, o bacon ele fritava literalmente naquela gordura. E ela, a cozinha era compartilhada com a área de serviço, ela olhando o varal de roupas, chegou para o pai dela e perguntou: papai, por que a gente não coloca o bacon pendurado em algum suporte dentro do micro-ondas para que essa gordura escorra e que a gente não tenha que comer um bacon tão gorduroso que faz mal à saúde? Ela tinha tido aula de ciências na escola e levou essa informação para casa, aplicou o conhecimento. E ainda falou mais, falou, inclusive, papai, a gente vai economizar papel, porque ao invés de usar 4, 5, 6 toalhas, a gente vai usar uma. E eles fizeram, o pai dela era um empresário, fizeram um artefato simples, um protótipo, e a partir daí fizeram um teste, ou seja, primeiro identificaram um problema, ela identificou o problema, teve um apoio do pai, depois eles validaram um problema. O que significa validar um problema? Muitas vezes um problema que nós identificamos pode ser um problema que afeta somente a nós, mas isso não gera um negócio. Para você ter uma solução para um problema que gere um negócio, isso tem que ter escalabilidade, tem que incomodar outras pessoas também. Então, eles começaram a compartilhar, começaram a validar o problema, perguntando a pessoas da família, amigos, se aquela questão do bacon ser frito no micro-ondas incomodava. E realmente as pessoas manifestaram essa preocupação. A partir daí, criaram esse protótipo, meio rudimentar, e fizeram os testes. Validaram, convidaram amigos, parentes para testar, comparar um com o outro, e finalmente eles conseguiram aí validar a solução. O próximo passo foi proteger, ou seja, criar uma patente, fazer um depósito de patente para evitar que outras pessoas copiem sem pagar os direitos da propriedade intelectual. E eles foram buscar recursos para fazer com que esse protótipo, até então, se transformasse no produto de escala industrial e chegasse ao mercado, como foi o caso. Essa menina ficou milionária com esse produto, até hoje está no mercado. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje especificamente dessa parte, dessa jornada empreendedora, que é a parte de captação de recursos, que é essencial para o sucesso de qualquer negócio.
Não existe negócio sem recursos financeiros. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, a Mariângela, até agradeço a apresentação que ela fez, ela exagerou nos elogios, não são todos verdadeiros, ela é porque é minha grande amiga, além de uma grande gestora de inovação. A gente já vem desenvolvendo uma metodologia chamada Genoma da Inovação há mais de 10 anos e já impactamos milhares de pessoas aí. Só para vocês terem uma noção bem rápida, o que a gente faz aqui nessa metodologia? A gente primeiro faz um diagnóstico das pessoas que vão participar. Imaginemos que vocês aí do curso técnico fossem participar do Genoma da Inovação, no workshop. A gente faria esse diagnóstico para entender qual é o perfil de cada um de vocês, para adequar a metodologia para que vocês tivessem o melhor aproveitamento. A partir daí, a gente vai fazer isso tudo muito prático, trabalho de campo mesmo, de fazer com que vocês possam ir à rua, fazer entrevista com as pessoas, entender qual o problema que está afligindo essas pessoas. A partir daí, a gente entra para a área de brainstorming, de desenvolvimento de ideias, desenvolvimento da criatividade, e faremos um produto, ou seja, um protótipo, como a Hebe fez com aquele suporte para bacon. Parte para a proteção, identifica-se qual tipo de proteção intelectual esse produto pode ter, se é uma patente, de invenção, de modelo de utilidade, tem várias formas de proteção, a proteção da marca. Finalmente, quase finalmente, a gente vai para a parte de planejamento, que é transformar aquele produto, aquela solução em um negócio, porque você não chega ao mercado com um produto, você chega ao mercado com um negócio. Você tem que criar uma empresa, você tem que ter aí um planejamento estratégico, operacional, na área de marketing. Então, não é só um produto. O produto ele é parte do negócio. E, finalmente, a promoção, que é a divulgação. A gente fala que é a fase do pitch. Então, imagina que vocês aí, durante o workshop, tivessem desenvolvido as soluções divididas em grupos e, no final, vocês iriam apresentar para uma banca de avaliadores esse produto. Essas oficinas nós já fizemos aqui no Brasil, em Angola, online também para outros países, e já foram mais de 6 mil crianças impactadas. Bom, era isso que eu queria fazer essa introdução para vocês, estudantes, só para reforçar que todos vocês que estão presentes aí, e os que vão assistir remotamente, têm potencial para transformarem-se em empreendedores a partir de um projeto desenvolvido na escola, na universidade, na academia, de uma forma geral. E até mesmo, se você não tiver desenvolvido isso dentro da sua instituição de ensino, mas tiver uma ideia, e essa ideia tiver potencial de mercado, você pode se transformar aí num empreendedor dentro de uma startup, ou mesmo uma empresa tradicional, transformando-se no MEI. Quem é a BIPIR? A BIPIR, conforme eu mencionei, nós somos uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, fundada em 2011, e temos como principal missão, visão, valores, fomentar toda e qualquer iniciativa na área da educação, da ciência, tecnologia, empreendedorismo, que tenha como objetivo principal resolver problemas e tornar a vida das pessoas melhor. É como a gente fala, tornar a vida das pessoas melhor e o planeta mais bem conservado, mais bem tratado. Por isso que a gente tem uma preocupação enorme em seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 17 objetivos, os famosos SDGs. O que significa isso? Os princípios que regem o meio, as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança, de uma empresa ter transparência, tratar bem seus funcionários, implementar a inclusão, a igualdade. Isso tudo vocês, como estudantes aí, futuros profissionais, esses conceitos de SDG, conceitos de ODS, vocês têm que tê-los muito bem consolidados em termos de como aplicá-los, porque isso é um diferencial competitivo para vocês, que serão profissionais aí e buscarão uma posição no mercado de trabalho. Então, como é que a BIPIR ela pode ajudar? De várias formas, né? A gente ajuda, como vocês viram, aquela cadeia produtiva ali, desde a ideia até o mercado, a gente atua em todas essas áreas, ajudando a prototipar um produto, ajudando a criar a prova de conceito, que é a validação desse protótipo, ajudando a levar para o mercado, ajudando a internacionalizar esse produto, ou seja, esse negócio, por meio das conexões que a IFIA tem, como eu mencionei, em mais de 80 países. Então, a BIPIR ela é uma solução, como a Mari mencionou anteriormente aí, multi, intra e transdisciplinar. A gente atua em todas as áreas. Aqui,
o nosso foco, eu até destaquei aqui, é a captação de recursos. Então, é o que nós vamos despender um pouco mais de tempo hoje aqui, de uma maneira muito simples, até para, como eu falei, a gente usufruir da presença dos estudantes para poder ter um bate-papo aqui. Como é que a gente faz? Qual é esse roadmap? Qual é esse mapa do caminho? Como a gente usa o GPS aí nosso? A gente mapeia toda a empresa para saber quais são as competências que os colaboradores possuem, competências técnicas, socioemocionais, que possam contribuir para desenvolver essa solução. A gente faz um diagnóstico dentro da realidade da empresa de qual área que ela poderia implementar melhorias, são nos processos produtivos, como a indústria, como aprimorar esse projeto, esse processo de produção, reduzindo custos, melhorando a eficiência, a rapidez. Então, esse diagnóstico ele é fundamental. Identificamos qual seria a inovação que melhor se enquadraria às necessidades dessa empresa, elabora-se a proposta e, a partir da elaboração da proposta, submete-se à entidade de fomento, no caso, se for um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, da FINEP, ou aplica-se para a Lei do Bem, que é o que nós vamos dar mais destaque hoje. E, finalmente, a gente parte para a execução do projeto, que é colocar em prática até a sua fase final. O que a gente analisa, conforme eu estava dizendo? A gente analisa essa metodologia que a BP desenvolveu, que a gente faz um verdadeiro raio-x, aí uma ressonância magnética. Não sei se algum de vocês já fez uma ressonância magnética, mas ela escaneia todo o seu corpo, dos pés da cabeça. É exatamente o que a gente faz com uma empresa. A gente analisa as pessoas, qual a tecnologia que ela dispõe, como pode ser aprimorado, as estratégias que ela utiliza para ganhar mercado, conquistar novos clientes, e esses processos produtivos, processos administrativos, como que a gente pode aprimorar isso? Ferramentas que a gente usa. Eu não sei se vocês aí, Mariângela foi muito feliz quando ela disse sobre a implementação de iniciativas de empreendedoras dentro das escolas. Eu não sei até que ponto vocês têm disciplinas em relação a isso, ou alguma atividade extracurricular, mas essas ferramentas que eu estou falando aqui agora, todos vocês, se não conhecem, procurem conhecer, porque é super importante, conforme eu falei, independente da área que você vai trabalhar, quer seja aí um profissional liberal, ou um servidor público, ou um empregado de uma empresa, os conhecimentos de empreendedorismo, os conhecimentos de inovação fazem você ser um profissional de destaque. Toda empresa, toda instituição pública, toda academia, universidade, quer ter em seus quadros um profissional que tenha esses conhecimentos. Então, fiquem atentos, vocês estão aí trilhando esse caminho profissional, em breve vão estar no mercado. Então, são ferramentas que a gente chama de modelo de negócio, é um quadro, que vocês estão vendo aqui, que nesse quadro você consegue colocar, praticamente, descrever todo o seu negócio. Por que é importante? É uma forma visual, rápida, de você analisar o que a sua empresa faz, com quem ela se relaciona, e normalmente a gente imprime num papel A4, A2, A0, que é como se fosse uma grande mural, e ali você coloca post-its, né? E qual é a vantagem? A cada mês você revisita esse material e vai mudando de acordo com a mudança de mercado, a mudança dos seus clientes. É super importante. Tem a matriz SWOT, né, ou matriz FOFA, que são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso aí a gente faz, inclusive, não só para negócio, mas para a gente, como indivíduo, analisar quais são as nossas forças, nossas fraquezas, oportunidades que a vida e o mercado nos oferecem e as ameaças. Essa é uma ferramenta que a gente usa com as pessoas também, além da empresa. E o 5W2H, que é o que a empresa faz, por que ela faz, quem ela tem como parceiro nessa execução, nessa entrega da solução para a sociedade, quanto ela gasta para criar essa solução, onde ela desenvolve essa solução, quando, qual é a previsão de conclusão desse desenvolvimento e como, né, quais são os processos utilizados para essa elaboração. E esse mapa de competências, que é você pegar a empresa e identificar, dentro de várias categorias, quais as competências de cada pessoa. Como que vocês aí, nessa turma grande que está presente, a gente pudesse identificar, entre vocês estudantes,
aqueles que têm mais habilidades para matemática, aqueles com mais habilidade para biologia, mais habilidade, enfim, para história, qualquer disciplina, para que, na hora de formar uma equipe, a gente pudesse pegar pessoas com talentos de diversas áreas e criar um time multidisciplinar. Fonte de recursos para o seu negócio, voltando lá à Hebe, né? A Hebe, ela teve recursos do pai, né? Que foi para fazer o primeiro protótipo, e aí foi buscar mais oportunidades. Lá nos Estados Unidos não tem a Lei do Bem, a gente tem, né? Que bom. Então vamos ver o que ela pode nos oferecer. O que uma empresa precisa para aplicar para a Lei do Bem? Ela precisa estar sobre o regime do lucro real, que tem o lucro presumido e o lucro real, são duas modalidades aí que as empresas se enquadram. Precisa estar negativada, né, em todas as áreas, instâncias aí, não pode ter nenhum tipo de débito com a Previdência Social, débito com Secretaria da Fazenda, federal, estadual, municipal. Apurar lucro fiscal, o que significa? Ela tem que ter sido lucrativa no ano anterior. Ela não pode estar dando prejuízo e querer buscar recursos do governo para poder pagar o seu prejuízo. Até porque o recurso do governo é um recurso nosso. Então, não é justo que a gente pague pelo prejuízo de uma outra empresa que provavelmente foi mal gerenciada. E, finalmente, que é o mais importante, ter projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e ter esse objetivo de investir nesse desenvolvimento tecnológico para aprimorar os seus processos, os seus produtos. Quais são as áreas? Tem 5 áreas básicas, que é a pesquisa básica, que é a pesquisa para você estudar princípios. Imagina que você queira utilizar um novo material para produzir utensílios domésticos, por exemplo, talheres. Imagina que vocês fossem usar um material que fosse mais leve, mais resistente, mais bonito, mais fácil de ser conservado. Então, a pesquisa básica é você buscar na literatura se o níquel ele pode ser utilizado no lugar do aço inox, por exemplo. Então, você vai fazer uma pesquisa básica para ver se esse material, esse minério, ele tem aplicabilidade naquela função. A pesquisa aplicada é você já fazer os protótipos usando o níquel para criar essa linha de utensílios domésticos. Depois você vai fazer o desenvolvimento experimental, que é levar isso a nível de usuários mesmo, fazerem os testes. E, finalmente não, mais 2 aqui no caso, né, tecnologia industrial básica, é você transformar aquilo, levar para a indústria para produzir em escala. E também os serviços de apoio técnico, que são aquelas certificações como ISO 9007, 9005, enfim, que você pode buscar para dar mais visibilidade, mais garantia para o seu negócio. Os benefícios são vários. Quando você usa a Lei do Bem, você usa parte dos impostos que você iria direcionar para o governo para financiar as suas pesquisas, ou seja, você, na prática, não está ampliando os seus custos, simplesmente um recurso já iria para uma outra fonte, você vai retorná-lo para a sua empresa. Você vai ter mais competitividade, porque a inovação ela leva a um ganho de mercado, você vai ter o seu diferencial em relação aos seus concorrentes e aumentar, obviamente, a lucratividade. Se você vai ser mais competitivo, você vai ter mais clientes, você vai vender mais, você vai ter mais lucros. As etapas são basicamente essa, um pouco similar ao que eu mostrei anteriormente. Você identifica dentro de uma empresa quais são as áreas nas quais pode haver o desenvolvimento de uma inovação, faz-se diagnóstico, elabora-se o projeto, submete isso ao governo, normalmente é de março até julho do ano subsequente àquele que você começou a desenvolver. Havendo um aceite, você, ao invés de pagar R$200 mil de imposto de renda, você vai pagar, quando você se associa a uma ICT como a BIP, você vai pagar 20% desse valor. Aqueles 80% vão ser direcionados para o seu projeto científico. E até a prestação de contas, obviamente, todo esse investimento ele tem que ser muito bem mapeado para prestar contas ao governo. Do contrário, você corre o risco de ter que devolver esse dinheiro. Vamos para a prática, né, para ficar mais tangível aqui. Imaginem vocês, uma cidade qualquer, que exista essa situação dramática. As crianças aqui, ó, brincando no esgoto. Isso não é muito difícil de encontrar, né? Não precisa nem ir na Índia para encontrar isso. Você pode ir aqui no Brasil, em alguns lugares, você ainda encontra.
Aí você imagina que essa empresa aqui, que pode ser uma empresa de cosméticos, uma empresa na área de alimentação, uma empresa na área de tecnologia, enfim, não importa o segmento. Ela se sensibilize com essa situação, que é o caminho do trabalho, ela passa e vê isso diariamente, e resolve conversar com a BPIR para identificar que formas poderiam ser utilizadas para mitigar esse problema ou até eliminá-lo. A BPIR orienta, mostra as possibilidades providas pela Lei do Bem. A BPIR, por meio da sua rede de contatos com pesquisadores, com startups, encontra uma solução utilizando algas marinhas para fazer a despoluição desses ambientes aqui de rejeitos domésticos, né, esgoto doméstico. E qual é o resultado? Você consegue despoluir a água e nessa área você cria uma área de lazer. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente busca, é resolver problemas, melhorar a vida das pessoas, promover saúde, qualidade de vida por meio da saúde, da educação, e fazendo com que as pessoas estejam sempre com essa consciência socioambiental, essa consciência da importância da inclusão, da diversidade. Por que a BPIR pode ser aí escolhida? Primeiro, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós somos uma entidade que tem-se facilmente o acesso, vocês estão aí conversando de frente com a diretora da BPIR da América Latina, do escritório latino-americano, estão conversando comigo aqui com o presidente da BPIR. Nós já fomos premiados em mais de 13 feiras internacionais, atividades que foram, projetos que foram aí, tiveram nosso apoio. A nossa rede de contatos, ela não se restringe ao Brasil, mas ao mundo inteiro. Se vocês tiverem uma empresa que tem aí esse objetivo de se internacionalizar, a gente, por meio dos contatos internacionais, tem muita mais facilidade de conectá-los com aqueles atores daquele específico país. O reconhecimento, é uma entidade que representa a América Latina, a maior instituição de inovação do mundo, a IFIA, e a expertise que nós temos de ter uma equipe altamente qualificada, diversificada, com conhecimento em todas as áreas. Isso aqui é um breve histórico, a BPIR já proporcionou mais de 18 empresas atendidas, 23 startups, 16 pesquisadores, já captamos mais de 15 milhões de reais em relação, tanto sobre subvenção econômica e também, agora vamos começar com a Lei do Bem, que vai ampliar mais esse portfólio. Os benefícios, já falamos vários, né? Aumento da competitividade, redução do tempo aí de produção de um determinado produto, melhoria da usabilidade. O que é usabilidade? É quando você confere a um produto uma forma mais simples de ser operada, né? Como no smartphone, que você tem um aplicativo que a configuração dele, as teclas ali, os botões, sejam mais fáceis, te levem mais rápido ao seu objetivo do que um outro aplicativo. Isso é usabilidade. Então, a gente tem aí várias possibilidades de oferecer ganhos para as empresas, e lembrando que o processo de contratação via BPIR é muito mais ágil do que se for feito com uma ICT aí ligada ao governo, que normalmente o processo é muito mais burocrático. Então, queria agradecer aí a todos vocês por essa oportunidade, e contatos estão aqui, vocês têm um contato pessoal aí que é a Mariângela, e agradecer mais uma vez o espaço e me colocar à disposição para qualquer questionamento.